Bom dia pessoal, vamos ao início de mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre medida de massa, né? Bem, o que a gente usa a medida de massa? Na medida de massa nós utilizamos, ela geralmente são utilizadas para medir o que em algumas vezes nós chamamos de peso. E quando eu falo isso é porque todo mundo fala que quando sobe numa balança está verificando o seu peso. Quando você bota um objeto numa balança, você está verificando o seu peso. E na realidade não é isso. Peso é uma grandeza vetorial, a gente vai estudar isso numa outra disciplina mais à frente. O que a gente mede quando a gente sobe numa balança na realidade é a massa daquele objeto, daquele corpo, né? Então quando você sobe numa balança, você está medindo a sua massa, não é o seu peso. Em sendo uma massa aquilo que você mede, então nós temos que, quando você mede a massa de um corpo, a unidade padrão de medida dessa massa é o grama. E a gente usa o grama por quê, Mauro? Porque quando a gente está falando em medida de massa, a gente fala o grama no masculino, é porque quando você fala a grama, você está se referindo ao capim, ao pasto que o gado come, aquele objeto que está lá no campo de futebol, vamos dizer assim, né? E o grama, no masculino, é a unidade de medida de massa. Então, você subiu lá na balança, você está verificando a sua massa, tá certo? E aí nós temos unidade padrão de medida de massa. Vou chamar aqui, ó. Unidade padrão é o grama. E dentro dessa unidade padrão, a partir dela você criou os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos são usados para quê? São usados para medir grandes quantidades de massa. E os submúltiplos são usados para quê? Para medir pequenas quantidades de massa. Por exemplo, se você vai no supermercado, você está comprando lá o seu arroz, você está usando o quilograma. Você vai comprar um pacote de arroz, um pacote de 1 kg, um pacote de 5 kg. Alguns objetos vêm com um pacote de 2 kg, 10 kg daquele alimento. Porém, quando você vai lá comprar uma carne, também você pode comprar em quilograma, ou se você quer comprar uma quantidade menor de carne, você compra em gramas. Ah, vou comprar 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas e assim por diante. Mas quando você quer medir pequenas quantidades, normalmente você usa o miligrama ou o centigrama. Essas duas unidades, elas são usadas na maior parte das vezes, né? Uma das coisas que a gente usa no dia a dia é quando você está vendo uma determinada massa do princípio ativo de um determinado medicamento. Então tem uma medicação, você vai comprar uma dipirona para alguns que usam para taxar febre. Ela pode ser de 500 miligramas ou de 1 grama. Então a miligrama normalmente vai dizer a quantidade que aquele princípio ativo usado naquele medicamento, ele é usado para produzir e qual a finalidade daquele, né? Então você pode usar, nesses casos, tanto o miligrama quanto o centigrama, certo? Pois bem, como nós estamos vendo aqui, ó, a nossa tabelinha, todas as vezes que eu tenho uma unidade, eu posso transformar de uma para outra. Todas as vezes que eu quiser fazer a transformação de uma unidade da minha esquerda para uma unidade da direita, basta que eu multiplique cada valor que eu tenha por 10. Ou seja, se eu tenho 1 quilograma, para eu passar isso para hectograma, eu vou multiplicar 10. Se eu tenho 1 hectograma, eu quero passar para decagrama, eu vou multiplicar o valor por 10. E assim sucessivamente. Sempre que eu quiser fazer ao contrário, ou seja, mudar de uma unidade da minha direita para a minha unidade da esquerda, eu já não vou mais multiplicar por 10. Eu já vou dividir por 10 cada uma unidade. Então, sempre que eu quiser fazer essas transformações, ou eu vou multiplicar por 10, ou eu vou dividir por 10. Ah, Mauro, mas se eu quiser passar de quilograma para decagrama, eu estou andando duas casas. 10 vezes 10 dá 100. Então, eu teria que multiplicar por 100 e assim por diante, tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, 2 quilogramas e quero passar para o hectograma, como é que está ali, ó. Então, uma casa só. Então, é só fazer 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Ah, Mauro, eu tenho 5 quilogramas, mas quero passar para gramas. 1, 2, 3. Então é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. É só fazer 5 vezes 1000. Isso vai dar 5.000 gramas.
e assim por diante, né? Como eu falei, ó, se eu tenho lá, ó, 3 decagramas e quero passar isso para centigramas. 1, 2, 3. Então é só multiplicar por 1000. Lembra que é só acrescentar zeros, que você está voltando para a direita. Então, ó, 3.000 centigramas. Agora, se eu tiver o contrário, eu tenho 150 miligramas e quero passar 157, por exemplo, miligramas e quero passar para centigramas. Olha, miligrama para centigrama, eu estou andando uma casa só que para a esquerda. Então, como não tem vírgula, ela está no final. Então, se eu for andar uma casa para a esquerda, isso vai ficar 15,7 centigramas. Se eu quisesse passar esses 157 miligramas que eu tenho aqui para decigramas, são 2 casas, então eu vou andar 2 vezes com a vírgula. 1,57 decigramas. E assim sucessivamente, da mesma maneira que nós fizemos e faríamos como se estivesse medindo uma unidade de comprimento. Tá certo, pessoal? Então, a regra que a gente usa lá na medida de comprimento é a mesma regra que a gente usa aqui para utilizar a medida de massa, mas com a diferença de que a unidade padrão lá era o metro e a unidade padrão aqui é o grama. Tudo termina em grama. Tá certo? Então, vou deixar o exercício para vocês. Na próxima aula a gente trabalha outros conteúdos. Um abraço a todos!